AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Meus irmãos, a paz do Senhor para vocês. Nós estamos aqui mais um dia para fazer o programa A Bíblia Fala. Meu nome é Fernando Sartini, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Perus. E junto comigo tenho o prazer de receber aqui o meu companheiro de programa, pastor e doutor Maxwell Fajardo. Seja muito bem-vindo, pastor. Paz do Senhor, pastor Fernando, paz do Senhor a todos aqueles que nos acompanham aqui todas as semanas no programa A Bíblia Fala. Pastor Maxwell, nós estamos falando sobre os dons espirituais e nós tivemos o privilégio muito grande de falarmos das listas que estão no Novo Testamento. Nós se utilizamos diversas vezes dos textos do Antigo Testamento, mas agora nós vamos falar um pouquinho diferente. Até hoje, né? Praticamente nós não entramos em polêmica em momento nenhum. Nós colocamos as listas, começamos em Coríntios, depois falamos da lista de Efésios, falamos da lista de Romanos, a última lista agora. Falamos de alguns textos do Novo e alguns textos do Antigo Testamento, mas agora nós vamos entrar um pouquinho assim mais na polêmica. Vamos falar um pouquinho mais hoje sobre polêmica. E parece que as pessoas gostam da polêmica, né, pastor? As pessoas pedem, hoje, pastor, não vai ter polêmica. Não vai ter polêmica. Falando das pessoas, eu quero pedir que você compartilhe o nosso programa, que você nos ajude, que você coloque nos seus grupos de bate-papo, que você compartilhe no WhatsApp, no grupo da sua igreja, na sua rede social. Ajude o nosso programa, o conteúdo dele é fantástico. Olha o nome do programa, A Bíblia Fala. Então hoje, mesmo baseado em polêmica, pastor Maxwell, nós vamos colocar os textos, vamos tentar colocar os textos da Bíblia para falar sobre o assunto hoje. Hoje, basicamente hoje, o assunto é: os dons espirituais foram extintos? Quer dizer, os dons cessaram, e existe até uma corrente que são chamados os cessacionistas. E o pastor Maxwell vai falar um pouquinho para nós, baseado nessa primeira pergunta aqui, né? A gente colocou como uma pergunta e nós vamos ver o que vai dar aqui hoje no programa. Então a pergunta, hoje o tema do programa é: os dons espirituais, eles cessaram? Eles foram extintos? Eles estão ainda em uso nas igrejas? Essa é a pergunta, pastor Maxwell. Bom, de modo bem enfático, não cessaram. Pastor, você não podia responder não, assim já. Olha, não cessaram, não acabaram. Busque os dons, Deus está abençoando a sua igreja com os seus dons. Mas é lógico, né? Por trás dessa resposta que eles não cessaram, há, como o pastor disse, uma série de polêmicas, há o uso de vários textos bíblicos que nós queremos citar aqui, há determinada ideia do que sejam os dons ou do que não sejam os dons, há muita confusão prática que se faz com relação ao exagero do uso dos dons, que nós falaremos também depois posteriormente. Então tem muita coisa aí que pode ser dita com relação a isso, mas a nossa ideia aqui no programa hoje é defender por que nós acreditamos que os dons não cessaram, que os dons espirituais, eles são válidos ainda para os dias de hoje. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, existe um estímulo do próprio Paulo para que os dons fossem utilizados na igreja. Todavia tem a polêmica de que os dons cessaram. E o pastor Maxwell bem respondeu que os dons não cessaram. Vamos colocar aqui, pastor Maxwell, de forma clara, por que é que os dons não cessaram ou por que é que os dons não foram extintos. Mesmo tendo, não vou dizer que é uma grande gama de pessoas, não.
Às vezes, esse tipo de assunto, ele fica mais no nível intelectual, mais alto, né? Não normalmente, você não vê isso no seio da igreja, é muito difícil. Mas existe a pessoa que diz que os dons espirituais não existem mais, como, por exemplo, profetizar. Há pessoas que não aceitam mais a profecia dentro da igreja, porque ele diz que a verdadeira profecia é a Bíblia e que somente pode profetizar baseado na Bíblia, ou quando você prega a Bíblia. Há pessoas que não acreditam mais no dom espiritual do discernimento, da revelação, dos dons de cura. Teve pessoas que tiraram muito sarro nesse período. Olha, cadê a cura espiritual agora? Vocês que pregam a cura, aonde está a cura? Os hospitais estão cheios, e por que que não... Eu vi muitas pessoas sendo curadas, pastor Maxwell. Eu testemunhei a cura e vi muitas pessoas falarem que foram curadas. Então, eu não posso dizer que os dons acabaram, que não existe a cura, o dom de milagre não existe mais. Então, pastor Maxwell, como é que nós podemos dar uma resposta clara, assim, para as pessoas? Bom, muito bem. Duas coisas que eu aponto aqui inicialmente, né? Normalmente quem diz que os dons espirituais cessaram, eu acredito que eles estão usando dois critérios, né? Porque todos os dons que a gente tratou aqui nos programas, pastor, a gente falou dos ministeriais, dos espirituais. No entanto, essa distinção entre dons ministeriais, dons espirituais, é uma divisão didática que a gente faz para a gente poder entender melhor como que operam esses dons, né? Uma classificação. É uma classificação que nós criamos até para poder explicar melhor, Facilitar. entender, para facilitar. Mas a Bíblia, de modo geral, chama eles de dons, de forma geral. Deus deu dom, tanto um dom que nós chamamos de dom espiritual, como o dom de profetizar, por exemplo, quanto o dom do pastoreio, né? E assim, com relação aos dons ministeriais, por exemplo, a gente não vê ninguém dizendo que esse dom não existe mais. Então, mesmo o cessacionista, ele diz, olha, o dom de pastorear, o dom de administrar, de aconselhar, ainda continua existindo. Então, parece que essa restrição, uma restrição mais relativa aos dons que envolvem a operação de milagres, de maravilhas, né? É mais com relação àquela primeira lista que estudamos, que é de 1 Coríntios, capítulo 12. A glossolalia. A glossolalia, principalmente. Quem mais sofre aí é a glossolalia. É o falar em línguas, são os dons de curar, e, bom... De modo geral, o que a gente pode dizer, né? Primeiro, que há essa distinção que é feita, então se adota um critério para um determinado tipo de dom e para outro não. E a segunda é que não há nenhuma indicação no Novo Testamento, nenhuma indicação bíblica, de que aqueles dons seriam apenas para a era apostólica, né? Jesus, ele diz, estes sinais seguirão aos que crerem. E ele não coloca ali uma limitação, seguirão aos que crerem nesta primeira geração. Ele não diz isso também só com relação aos apóstolos, porque é um argumento que até a gente pode falar depois, pastor, é de que... Os dons afogaram com os apóstolos. Com os apóstolos, porque só existiram aqueles apóstolos. Então, os dons da operação de maravilhas tinham a ver com os dons espirituais, tinham a ver com essa disseminação inicial da igreja, com o fundamento dos apóstolos. Não havendo mais apóstolos, não há mais necessidade desses dons milagrosos. Mas quando Jesus diz, esses sinais seguirão aos que crerem, e aí para ninguém dizer, mas o que Jesus estava querendo dizer com isso? No versículo de baixo ele diz, né, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e as curarão. Ele está falando de dons espirituais, ele está falando de operações miraculosas. Esses sinais seguirão aos que crerem. E não foi colocada ali nenhuma restrição com relação ao tempo, de isso acontecerá nesses primeiros dias, ou até que a igreja se organize. Não, os sinais seguirão aos que crerem. Entendemos que enquanto houver gente crendo, os sinais continuarão acontecendo. Então, se você olhar basicamente para os textos assim da Bíblia Sagrada, você não vai ter, por exemplo, um texto claro, eu não vou dizer nem 3 ou 4 ou 5, você não tem um texto claro falando sobre a extinção dos dons espirituais. Existe um termo que eu gosto de usar muito para explicar essa questão, e ele é até muito usado pelos cessacionistas, que é 1 Coríntios capítulo de número 12, no versículo de número 13,
Quando Paulo faz uma pergunta, porventura não fomos todos nós batizados no mesmo Espírito? E nós, os pentecostais, nós que acreditamos na permanência dos dons espirituais, nós entendemos que existe duas bênçãos. A primeira bênção é a do novo nascimento. Quando você recebe o Espírito, assim como eles receberam em João 20, 22, eles recebem o Espírito, e em Atos capítulo de número 2, eles são batizados, e você vê essa continuidade em diversos textos. Atos 2, Atos 8, Atos 10 em Cornélio e Atos 19 em Efésios. Atos 2 no Pentecoste, Atos 8 em Samaria, Atos 19 em Efésios e Atos 10 em Cornélio. Então você vê que os dons eles não pararam. E sobre o batismo do Espírito, não é apenas o batismo do corpo, da inclusão, como eles falam. Nós temos o Espírito, fomos batizados porque fomos incluídos. Não é isso. Então eu não tenho um texto na Bíblia clássico para dizer que os dons cessaram. Eu não consigo enxergar. Por mais que o movimento ele tenha sido apagado por um determinado tempo, por mais que talvez grandes homens não se utilizaram dos dons, isso não quer dizer que os dons encerraram, pastor Maxwell. E assim, inclusive o argumento de que os dons eram restritos aos apóstolos, então no próprio livro de Atos dos Apóstolos a gente percebe que esta regra ela não se colocou. Porque pessoas que não eram apóstolos foram usados por Deus com os dons, né? E aí alguém até faz um adendo. Não, foram os apóstolos e aqueles sobre quem os apóstolos colocaram as suas mãos. Então aquela primeira geração conta. No entanto, inclusive alguns teólogos, alguns escritores sensacionistas, eles próprios indicam que há registros de milagres, mesmo depois que terminou a era apostólica, né? A gente fala de era apostólica pelo menos aí até o ano 100 depois de Cristo, mais ou menos. Há registros de livros que são já depois que o Novo Testamento tinha sido encerrado, de milagres acontecendo, chamados pais da igreja, tem lá registros de curas, de maravilhas. Aí foi passando os séculos, como o pastor falou, parece que isso foi se tornando cada vez mais raro, cada vez menos frequente, e aí foi se adaptando determinado pensamento teológico de que, de fato, aquele movimento ele não aconteceria, não é? Mas mesmo, eu falo agora desse argumento específico, que era apenas para a geração dos apóstolos, inclusive nos registros históricos, há registros de curas e maravilhas nos séculos seguintes. E na própria Bíblia a gente percebe, não eram só os apóstolos ou o grupo próximo dos apóstolos que realizavam, que eram usados por Deus, realizando curas, maravilhas, ou falando em línguas. Isso era uma bênção que o propósito era que se espalhasse, sim, o quanto mais amplo possível fosse, né? No livro de 1 Tessalonicenses, existe uma série de indicações, de exortações, o termo correto é esse, né? Uma série de exortações que o apóstolo Paulo ele faz para os irmãos que permaneçam firmes, que eles tratem as coisas espirituais de forma saudável. E é interessante que numa dessas listas aqui, em Tessalonicenses, ele diz assim, olha, não extingais o espírito, não extingais o espírito. E a gente sabe que esse extinguir aqui, ele vem de deixar, de apagar, é como se você não alimentasse aquilo, é como se você não jogasse oxigênio no fogo, algo do tipo. Então, qual foi o pedido de Paulo para a igreja que ele estava vivenciando naquele momento, instruindo e ensinando? Qual era a orientação? Para que o Espírito fosse vivo dentro de cada um de nós, como o fogo é na sua maior essência, né, na sua chama. E ele queria que os irmãos carregassem o fervor do Espírito Santo. Paulo falou, sede fervorosos no Espírito. Eu sei que ser fervoroso é ter aquele desejo de ir para os cultos, de evangelizar, de ganhar almas, mas é um pouco mais do que isso também.
e está completamente relacionado aos dons do Espírito Santo, pastor Maxwell. Exatamente. E aí eu lembro de um outro argumento também que é utilizado, né? Como diz esse texto, não extingais o Espírito, mas sede fervorosos, né? Então há quem diga o seguinte, não é que esses dons se extinguiram, é que esses dons hoje eles são exercidos de uma outra forma. Então pega-se, por exemplo, o dom de profecia. Aí a pessoa diz o seguinte, não é que não tem mais o dom de profecia, é que hoje a profecia ela restringe-se à pregação da palavra. Não é que não existe mais o dom de cura, é que hoje é uma cura que tem muito mais a ver com a cura da alma, a cura dos sentimentos das pessoas. Então, às vezes, se tratam esses dons espirituais, né, num sentido mais subjetivo, né, tenta-se dizer, há quem diga que esses dons eles se transformaram no decorrer do tempo e hoje eles têm uma outra atuação. Quer dizer, lá no começo era algo assim, extremamente necessário, que fosse uma cura física, porque a igreja precisava crescer, a igreja precisava se expandir. Hoje não. Hoje o Espírito trabalha apenas interiormente, não há necessidade dessas demonstrações externas, essas demonstrações exteriores. E não, né? Nós estudamos aqui, passamos pelas listas aqui dos dons e a gente percebe que há dons que têm muito mais a ver com essa manifestação externa, é a cura física mesmo, a cura externa que é visível, né? A profecia, né? No sentido de entregar uma mensagem direta a alguém, e há dons que trabalham mais no sentido subjetivo. A gente falou de admoestar, de aconselhar, quer dizer, desde o começo da igreja, as duas coisas existiam. Tanto as manifestações de dons que tinham essa visibilidade maior externa, quanto os dons que tinham mais com essa questão de trabalhar o interior do homem, né? A palavra que edifica. Quer dizer, não é que os dons espirituais se transformaram nesses dons mais subjetivos. Não, as duas coisas já existiam desde a época da igreja primitiva. Não houve uma transformação dos dons. Então nós acreditamos que esses mesmos dons valem ainda para os dias de hoje. Quando o apóstolo Paulo diz, conforme o pastor leu aqui para a gente, né, não extingais o Espírito, ele está querendo dizer tudo isso. Permaneçam neste mesmo padrão de atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo não mudará, o Espírito Santo continuará atuando da mesma forma, mas nós podemos mudar a maneira com a qual nos relacionamos com Ele ou a maneira como nos deixamos ser usados por Ele. Então, os dons continuam existindo, continuam sendo usados na obra de Deus, sem dúvida. 1 Tessalonicenses 5,19, na Nova Versão Internacional. Não apaguem o Espírito Santo. Pastor Maxwell, qual a importância dos dons espirituais hoje? Pastor, quer falar mais um pouquinho sobre a questão da extinção ou vamos falar aqui da sua importância? Não, acho que podemos falar da importância, que eu acho que até uma coisa acaba se relacionando bem com o outro. Por que que, pensando agora nos dons espirituais mesmo, os dons que a gente está falando, dos dons que são coisas extraordinárias, o falar em línguas, né? Porque parece que é mais consenso quando a gente fala dos dons ministeriais, né, com relação à importância, mas por que é necessário que haja esses dons? Por que é necessário que haja alguém que seja usado por Deus num dom de profecia no meio de um culto? Por que é importante que haja a cura, né, o dom de cura? Porque a gente entende que o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo atua? Então, nós sabemos que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, o Espírito Santo é Deus, então tem Pai, Filho e Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, Deus o Pai, ele aparece lá no Antigo Testamento como um personagem, conversando com personagens lá do Antigo Testamento. Você tem diálogos de Deus com Moisés, você tem Deus falando diretamente com os profetas. Quando nós chegamos na segunda pessoa da Trindade, o nosso Senhor Jesus, ele de fato se transformou num ser humano, esteve aqui entre nós, né, atuou na nossa história. E o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo atua? Né? O Espírito Santo, ele não encarnou como Jesus, mas o Espírito Santo, ele atua através do nosso corpo, através de nós. Jesus disse isso para os seus discípulos: olha, eu vou para o meu Pai,
mas a obra vai continuar de uma outra forma. Eu não vou estar mais aqui fisicamente com vocês, né? Mas o Espírito que o Pai vai mandar, ele vai atuar através de vocês. Ou seja, a gente deve entender o seguinte, irmãos, as mesmas coisas que Jesus fazia fisicamente quando estava aqui, então o que Jesus fazia aqui? Jesus ele ensinava, Jesus ele curava, Jesus ele aconselhava, Jesus realizava milagres. Então pense em todas as atividades que Jesus exerceu durante seu ministério terreno. Jesus discipulava, Jesus fez um monte de coisas, várias coisas, né? Todas essas coisas continuam acontecendo, só que por intermédio do Espírito Santo, não mais presente fisicamente, mas dentro dos crentes. Então a gente entende que todas essas atividades exercidas por Jesus no seu ministério continuam acontecendo por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então a gente pensa o seguinte: Jesus ensinava, e hoje Deus ensina através do Espírito Santo que está dentro dos crentes. Os crentes que têm o dom de ensino, é o Espírito Santo usando eles para ensinar. Jesus curava, e hoje Jesus cura. O Espírito Santo cura como? Por intermédio dos crentes, né? Deus usa o corpo dos crentes para que sejam bênção para trazer a cura para outras pessoas. Então todos esses aspectos do ministério de Cristo continuam a se desenvolver por meio do ministério que Deus deu à sua igreja. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Né? A igreja literalmente dá continuidade àquilo que Jesus começou a fazer. Tinha uma coisa que somente Jesus poderia fazer, que a igreja não pode fazer, que é morrer na cruz, pagar o preço pelos pecados. Isso só Jesus fez. Agora, a continuidade do ministério de Jesus, né, quando você começa a ler Atos dos Apóstolos, né, o livro de Atos dos Apóstolos começa afirmando isso, né? O Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e agora escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele começa o livro de Atos dos Apóstolos dizendo: eu já escrevi o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora eu vou falar sobre a continuidade, ou seja, o ministério da igreja, que acontece por meio dos dons que são distribuídos, são a continuidade do próprio ministério de Cristo, em todas as suas esferas, incluindo os atos sobrenaturais que Jesus fez. Jesus disse, né, que pelo Espírito nós faríamos coisas maiores do que o que ele fez, né? Então ele diz, ele poderia até dizer, só eu faço milagre, mas não. Ele diz, pelo contrário, acontecerão milagres maiores ainda por intermédio de vocês, porque o Espírito descerá sobre vocês. Então, próprio Senhor Jesus, ele explicou que esse ministério continuaria. Sobre a importância dos dons espirituais, nós, os pentecostais, nós acreditamos piamente, eu acredito que até os cessacionistas concordam conosco, que você não dirige uma igreja, você não pastoreia uma igreja sem a atuação do Espírito Santo de Deus. E quando Jesus estava falando sobre a sua partida, em João, capítulo de número 14, ele disse que enviaria outro Espírito, o outro Consolador. E o outro Consolador, no grego, é alós. E alós é outro da mesma natureza. E ele foi bem claro, olha, eu vou, porque se eu não for, o Espírito não virá. Então nós entendemos, pastor Maxwell, que é completamente impossível pastorear uma igreja sem a atuação do Espírito de Deus. Em especial, a lista que está em 1 Coríntios, capítulo de número 12, a lista de Romanos, capítulo 12, e Efésios, capítulo de número 4. Efésios, principalmente para as lideranças, para quem exerce liderança na igreja. 1 Coríntios, capítulo de número 12, todo pastor precisa ter discernimento de Deus, pastor Maxwell. Como que vamos dirigir uma igreja, um trabalho, liderar algum grupo, se nós não tivermos o discernimento espiritual? Então nós entendemos que a importância do Espírito sobrepuja até, parece até um extremo aqui, sobrepuja a própria liderança da igreja, porque sem a liderança, sem o Espírito, a liderança não vai. A liderança precisa do Espírito de Deus para dirigir a igreja. Outra coisa, o que seria da igreja sem o dom da profecia? A igreja sem profecia. O próprio escritor no Antigo Testamento disse, olha, sem profecia o povo vai se corromper.
Tem um texto em 1 Tessalonicenses, pastor Maxwell, capítulo de número 5, versículo de número 19 não apaguem o espírito. Versículo 20, não tratem com desprezo as profecias. Não tratem com desprezo as profecias. Então, nós acreditamos piamente na importância dos dons espirituais para a igreja atual, pastor Maxwell. E tanto é, né, que Jesus, ele disse lá para os seus discípulos, né, nessa mesma temática, olha, vocês vão por todo mundo pregar o evangelho, mas primeiro esperem em Jerusalém. Não saiam. Não saiam. Né? Eu digo que é os únicos 10 dias de história da igreja onde a igreja não devia fazer missões. Era só nesses 10 dias, até que o Espírito Santo fosse derramado. Depois que o Espírito Santo fosse derramado, era para sair e ganhar o mundo para Cristo. Né? E ele diz o seguinte, olha, vocês só vão começar a obra depois que vocês forem cheios do Espírito. É como se eles dissessem, não tentem, por mais alegre que vocês estejam agora, porque vocês descobriram que eu ressuscitei, vocês creram, mas mesmo assim não se levantem e vão fazer a obra sem ter esse revestimento do Espírito Santo. É necessário que o Espírito Santo venha sobre vocês, os capacite, pois é o Espírito Santo que vai garantir que a obra seja realizada. E como que o Espírito Santo vai fazer isso? E aí que entra a importância dos dons espirituais. A Bíblia diz em vários textos, tem um texto lá em Efésios que diz isso, o apóstolo Pedro também fala na sua carta, que a graça de Deus, ela é multiforme. O que quer dizer multiforme? Que a graça de Deus, ela assume diferentes formas, ela se manifesta de formas diferentes. O que isto quer dizer? Então, por que é importante que haja, por exemplo, o dom de cura? Porque muitas vezes a forma como a graça de Deus vai se manifestar na vida de determinada pessoa é através da cura de uma enfermidade. Quantos testemunhos que você que está me ouvindo conhece de pessoas que receberam a Cristo porque elas foram curadas de uma enfermidade, né? O propósito não é só a cura em si, e às vezes talvez os cessacionistas possam olhar para os dons e achar que a gente entenda que o dom, o sinal, a maravilha é um propósito em si, e não é. A cura física é uma das formas de transmitir a graça de Deus, é uma das formas que a graça de Deus se manifesta na vida de uma pessoa, né? O dom da profecia que nós falamos, por que é a profecia? Porque é uma forma da graça de Deus se manifestar naquela ocasião específica, às vezes por meio de uma palavra direta, específica, a graça de Deus se manifesta, alguém se aproxima mais de Cristo, alguém ganha mais conhecimento a respeito de Deus. Então por que há diferentes dons? Porque Deus se manifesta de diferentes formas. E há determinados momentos que é aquele dom específico que vai encontrar o caminho para alcançar determinado coração. Às vezes é uma operação de um grande milagre que vai abrir a porta para que o evangelho chegue no coração de alguém, né? Então esses dons, eles são fundamentais porque são caminhos e caminhos diferentes para que a graça de Deus possa se manifestar. E sem os dons, então, a gente deixa de conhecer boa parte dessas formas como a graça de Deus se manifesta. Quando o Espírito de Deus vem sobre nós pela primeira vez, nós nascemos de novo. Quando vem pela segunda vez, não é que ele vem novamente. Quando ele abre a porta dos dons, nós somos revestidos, ou quando somos batizados, nós somos revestidos. É como se nós usássemos uma armadura. E quando vem os dons, é como se nós fôssemos adornados, né? É como se nós tivéssemos ferramentas fundamentais para executar o trabalho que o Senhor Jesus deixou para nós, a Igreja do Senhor. Pastor Maxwell, existe essa questão do cessacionismo também, porque foi observado na história exageros. Uhum. E eles pegaram os exageros, usaram como modelo e acabaram dizendo, não, realmente não pode ser verdade, porque o Espírito não atua, o Espírito não age dessa forma, então não é possível que isso seja do Espírito de Deus. Só que, se isso fosse verdade, os dons teriam cessado lá na carta aos Coríntios, na primeira carta, porque era lá que estavam os exageros, lá estava exagerado, e Paulo
Não cortou. Paulo não excluiu, não extinguiu. Paulo não disse assim para a igreja, agora a partir de hoje, todo mundo aqui vai deixar de usar os dons espirituais e nós vamos seguir nas orientações do Senhor Jesus, baseado aqui no batismo de João, nos ensinamentos que ele deu. Nós vamos seguir aqui, vamos usar até o Apolo, mas não foi isso. Não foi isso que ele fez, não foi isso. Ele escreveu a carta orientando os irmãos do modo correto. Então, pastor Maxwell, existem os exageros? Existe. Eu devo excluir os dons espirituais por conta dos exageros? Eu acho que se a gente fosse ser justo com essa regra, a gente não usaria mais dom nenhum, a gente pararia de pregar, inclusive, porque tem gente que exagera pregando, e às vezes não tem nenhuma questão de dom espiritual envolvido, a pessoa fala o que não devia na pregação, a gente fala, agora ninguém mais prega, né? Porque alguém pregou errado, corta tudo, não vai ter mais pregação. E se seguir essa regra na vida? Aí existe o quê? Também, a gente não faz mais nada, né? Não existe mais casamento, não existe mais casamento. marido, mais filho. Porque tem gente se separando, então eu vou chegar aqui e dizer, não case, não né? case mais. Casamento não vale a pena, porque tem gente que... Não, logicamente que não. O fato de existirem exageros, o fato de existirem incompreensões, existir até mesmo estrelismo em cima do dom espiritual, que essa é uma questão. Às vezes a pessoa acha que tem um dom e ele é uma estrela, né, que deve brilhar na igreja, porque Deus usa de determinada forma. Porque existem essas coisas, isso não quer dizer que isso invalide, né, os dons espirituais. Pelo contrário, né, é o caminho que Paulo tomou lá aos Coríntios, né? Está havendo problemas quanto ao uso dos dons, é o que a gente falou lá no programa passado. Aí Paulo diz então para os irmãos, se há problemas, então eu vou mostrar um caminho mais excelente. Vamos ensinar sobre o amor para que os dons possam ser aplicados da melhor maneira possível. 1 aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 39, na versão NVI. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em outras línguas. Então, peraí, se eles estavam profetizando, estava dando problema. Se eles estavam falando em outras línguas e estava havendo confusão, então o caminho aqui é encerrar, é cortar. O que Paulo fez? Pelo contrário, Paulo corrigiu a igreja, Paulo trabalhou da forma correta. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, ele deu um conselho para os irmãos não menosprezarem as profecias, porque poderia estar havendo problema ali na igreja de Tessalônica. E quando chegou aqui, na Acaia, em Corinto, lá na Macedônia, né, Tessalônica na Macedônia e aqui na Acaia, quando chegou aqui na Acaia, em Corinto, ele poderia muito bem ter falado para os irmãos, meus irmãos, então a partir de hoje vamos tocar, vamos seguir, porém sem os dons espirituais. E muito pelo contrário, Paulo fala o oposto. Paulo fala, olha, vocês não podem de forma nenhuma proibir o falar em outras línguas. É claro que ele está falando aqui para os presbíteros da igreja, para as pessoas que tinham influência e para os irmãos que talvez repreendiam outros irmãos. Olha, não fala mais em língua porque está dando problema, né? Ele poderia ter falado para os irmãos, olha, eles poderiam falar entre eles, olha, não fala mais em línguas, não está dando certo esse negócio. E foi exatamente o oposto. O conselho de Paulo foi exatamente o oposto. Ele mandou corrigir, tá certo? E ele proibiu que as pessoas proibissem, é a proibição da proibição. Proibição da proibição. Da proibição, entendeu? Então, meus irmãos, é evidente que os dons espirituais, eles são importantes na igreja atual, e de forma nenhuma por conta dos exageros. E o nosso próprio irmão acabou de falar uma frase aqui anteriormente, que não é porque eu dei banho no bebê, a água está suja, eu vou jogar o bebê fora junto com a água, não é isso? Eu continuo com o bebê e jogo a água fora. É a questão dos dons espirituais. Eu fico com os dons e tiro as coisas que não prestam. Falando sobre isso, pastor Maxwell, existe também uma polêmica. Por quê? As pessoas, elas, mesmo estando na igreja e às vezes cometendo pecado, os dons espirituais continuam agindo sobre aquela pessoa. Então, nós vimos na história pessoas que estiveram em pecado e pregaram, pessoas que estiveram em pecado e continuaram fazendo curas, milagres. E por que que isso acontece? É claro que existe aqui, em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 29, uma resposta clássica para isso, sobre os dons espirituais, sobre o Espírito de Deus. E lá está escrito que os dons de Deus,
e a vocação são irrevogáveis, ou seja, são dados sem arrependimento. Pois é, essa é uma questão assim, muito interessante, porque também acontecia lá nos dias do Novo Testamento, né? Pessoas que não estavam do jeito que deveriam estar, né? Pessoas fora do esquadro e que estavam fazendo a obra de Deus. Tem um caso lá na carta de Paulo aos Filipenses, não era especificamente os dons espirituais ali, mas era o uso dos dons, né, de uma forma geral. Paulo disse que tinha gente que estava pregando por inveja, e chegaram para Paulo e disseram, olha, estão pregando por inveja, Paulo, porque Paulo estava preso em Roma e estava ganhando mais gente para Cristo, ele preso do que o pessoal que estava solto, né? E aí gerou um incômodo e tinha gente que estava pregando justamente para fazer competição com o apóstolo Paulo. E Paulo, ele diz lá aos Filipenses, né? Alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia, mas de qualquer forma, né, o evangelho de Cristo está sendo pregado. Se não há, se o conteúdo do que eles estão pregando está correto, se o conteúdo está correto, né, Deus faz a obra, porque ele é fiel à sua palavra. Logicamente que quem está pregando a palavra corretamente, mas com a vida incorreta, depois ele vai ter que se acertar, Deus vai cobrar isso dele. Mas isso não invalida a palavra que está sendo pregada. Tem um irmão que eu gosto de ouvir muito, irmão Caramuru Afonso Francisco, do portal Escola Dominical, né, um grande amigo nosso, e ele tem uma frase que ele disse uma vez que eu guardei, né, ele disse que a mão leprosa não invalida a semente que foi plantada. Então, se você plantar uma semente com a mão leprosa, isso não vai fazer com que a semente deixe de frutificar, porque o que faz com que frutifique é a semente e não a mão que a plantou. Lógico que quem está em pecado, vai causar inúmeros problemas ao evangelho, pode causar escândalos, pode afastar pessoas de Cristo, mas o que eu estou dizendo é com relação ao conteúdo. Se o conteúdo está correto, isso não quer dizer que o conteúdo não vai fazer a diferença na vida de alguém. Lógico, né, pastor? A gente não está querendo dizer que a gente tem que fazer a obra de Deus de qualquer jeito, de maneira alguma. Não é isso. Nós estamos querendo dizer que o conteúdo da mensagem ele não é invalidado por conta do pecado de quem esteja falando, porque o poder está na palavra que é pregada. É aquela velha história, o cano é sujo, a água é limpa. O cano é sujo, a água é limpa. Então, baseado no texto de Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 9, Deus, ele deu, sem arrependimento, são irrevogáveis. E muitas pessoas geram ou entram em conflito, em confusão, quando percebem que a pessoa estando vivendo de uma forma inapropriada, ainda assim se utilizam dos dons espirituais. Então, a gente não pode invalidar os dons, não posso negligenciar os dons, porque uma determinada pessoa ou outra, até um número maior de pessoas, estejam vivendo de forma negligente, não de acordo com a palavra de Deus, e se utilizando ali dos dons espirituais. Pastor Maxwell, o senhor gostaria de colocar mais alguma coisa, fazer algum adendo, colocar alguma frase, um texto, algum argumento? Eu gostaria. Às vezes, a má compreensão que você tem a respeito dos usos dos dons, e às vezes até a crítica que é feita ao movimento pentecostal, né? Porque às vezes o movimento pentecostal é tratado na visão externa como um movimento que às vezes carece de racionalidade, né? Baseado na pura emoção e enfim, precisa ser melhor organizado, melhor sistematizado, e não, de maneira alguma. Né? Às vezes a crítica que é feita é no sentido de achar que o pentecostal, aquele que acredita nos dons espirituais, acredita que, por exemplo, o propósito da cura divina é um propósito em si mesmo. Então a gente prega a cura divina pensando que o nosso objetivo final é a cura divina em si. E não. Eu gosto muito de pensar no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele não conta muitos milagres que Jesus operou. Ele destaca 8. Tem 8 milagres que Jesus operou no Evangelho de João. E no Evangelho de João, os milagres são chamados de sinais. O que é um sinal? Sinal é algo que aponta para outra coisa maior, né?
tem aquela frase famosa, antiga, que diz, né, que você aponta o dedo para a lua, né, e o tolo fica olhando para o seu dedo. O sábio vai olhar para a lua, para onde você apontou. O que são os milagres? Os milagres são sinais que apontam para algo muito maior. Quando Deus cura alguém e essa cura está sendo apontada para o tamanho da graça de Deus em se tornar favorável a nós, né? Em ter misericórdia de nós. É lógico, quando Jesus curava alguém, ele se movia de íntima compaixão por aquela pessoa, mas aquilo servia para apontar para o tamanho da graça e da misericórdia de Deus. Os dons, a operação de maravilhas, as línguas estranhas, todos os dons espirituais, eles não são fins em si mesmo. Pelo contrário, eles são caminhos para mostrar algo muito maior. Então a gente não quer que a pessoa apenas seja curada e não conheça Cristo. Não, nós queremos que a pessoa seja curada e que aquela cura se torne um testemunho de vida dela que aproxime mais de Deus. Então, o dom espiritual serve a um propósito maior. A gente não prega girando tudo em torno dos dons. Não, os dons são ferramentas, dentre outras, que Deus tem para fazer com que o nome dele seja glorificado. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa sempre estar destacando, né? Os dons espirituais não são fins em si mesmo. Pelo contrário, eles são ferramentas para alcançar um propósito maior, que é o propósito de glorificar a Cristo e fazer com que o evangelho seja pregado a toda criatura. Nós vamos encerrar aqui o programa com uma frase do pastor Ezequias Felipe sobre os dons espirituais. Uma frase muito bonita que ele mandou aqui para nós. E nós vamos encerrar com essa frase, tá certo? Segundo o pastor Ezequias Felipe, os dons espirituais ornamentam a igreja de Cristo, dando a ela visibilidade, beleza e dinamismo, pois tem a sua fonte originária na pessoa do Espírito Santo. Então, os dons são fundamentais, são importantes, estão em evidência na igreja até os dias de hoje. Nós não vamos excluí-los, eliminá-los, porque no meio do caminho houve um problema ou outro, ou foi usado de forma inadequada. Muito pelo contrário, nós entendemos que existe uma importância na utilização dos dons espirituais. A nossa igreja é pentecostal, nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais, nós acreditamos que o Espírito, ele se utiliza dos irmãos na igreja, não necessariamente apenas do ministério ou da liderança, mas o Espírito tem liberdade na igreja. Nós acreditamos que as decisões mais importantes na igreja são dirigidas e orientadas pelo Espírito de Deus e pelas mentes inteligentes, como foi dito em Atos capítulo de número 15, no primeiro concílio da igreja. Isto pareceu muito bem ao Espírito Santo e a nós, e aí eles chegaram naquelas 4 conclusões sobre como os gentios deveriam viver. Então, meus irmãos, nós entendemos que os dons são importantes, são fundamentais, eles não cessaram e eles estão agindo na atualidade. Pastor Maxwell, muito obrigado. Eu que agradeço, pastor. Deus te abençoe. Seja sempre muito bem-vindo. Aqui é o nosso programa, aqui é a tua casa. Um programa muito bom, abençoado. Muito obrigado. Amém, pastor. Muito obrigado e agradeço a todos que estiveram aí nos acompanhando e participando dessa discussão que nós tivemos aqui. Dessa discussão no bom sentido, né? Não foi. Compartilhe, tá bom? No seu grupo de família, da igreja, de trabalho. Fale sobre a nossa TV AD Perus. E eu quero convidar você também para que você seja dizimista e ofertante da casa do Senhor. Nós somos gratos pela vida dos nossos irmãos, daqueles que congregam, daqueles que não congregam. Muitas pessoas que também não são crentes assistem o programa e contribuem com a obra de Deus. Aqui embaixo no vídeo, aqui, ó, estão os dados bancários da nossa igreja. Nós temos o Banco Bradesco, nós temos o Banco do Brasil, e nós somos extremamente gratos pela vida dos nossos irmãos que têm nos ajudado, que têm contribuído. Deus te abençoe, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Esse foi o programa A Bíblia Fala.
Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.